Queridos irmãos e irmãs, passagem do Santo Evangelho nos mostra Jesus que está à margem do lago de Genezaré. E como era de costume, todos os lugares onde Jesus se encontravam, as pessoas, grandes multidões, movidas pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres, por tudo aquilo que Jesus havia feito, a fama de Jesus como um grande profeta havia se espalhado. Muitas pessoas ouviram falar dos prodígios, das curas, dos milagres do Nazareno. Claro que ainda eles não têm uma compreensão que se trata do Messias. E eles vão em grande número. Diz que Jesus, após ensinar as multidões, também ali está Simão Pedro, pescador de ofício, não é marinheiro de primeira viagem, estava pescando, exercia o ofício de pescador, portanto sabia o que estava fazendo, ele e seus companheiros. Muito bem, só que o que acontece? Labutaram, pescaram a noite inteira, fizeram do jeito que eles sempre faziam. Não era o padre Leonor, que não entende nada de pesca, que não sabe, mas era pescador profissional, não era amador, era pescador. Portanto, sabia o que estava fazendo. Mas aconteceu que não pegaram nada. E é claro que quem é pescador aí sabe que a alegria do pescador é quando ele vai no rio e pesca. Não é verdade? Se o pescador fica lá a noite inteira na beira do rio, sofrendo com mosquito e todo o perigo, e não pega nem um peixinho, ele fica triste, desanimado. E aqui diz, que eles estavam desanimados. Trabalharam a noite inteira, fizeram do jeito que eles sabiam. O peixe estava ali, não é que o peixe não. O peixe estava, não pescaram. Muito bem. De repente aparece um estranho. Veja bem, eles não sabem que é Jesus. Aparece um estranho e diz: olha, avança para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Eles poderiam muito bem dizer: escuta, mas quem é você para nos ensinar? Se fossem orgulhosos, prepotentes, arrogantes, poderiam dizer: olha, nós somos pescadores, me desculpa aí, você fica no teu cantinho aí, mas nós sabemos que nós somos pescadores, nós vivemos da pesca, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas não, Quando Jesus fala, avança para águas mais profundas, lançai as redes para a pesca, Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra nós vamos fazer como ordenas, vamos lançar as redes como está dizendo. E depois o texto diz que apanharam uma quantia tão grande de peixe que as redes se rompiam, tiveram que chamar a ajuda dos outros companheiros. Eles vieram da outra margem, com seus barcos também vazios, e não só encheram a rede e o barco de Simão Pedro, mas as duas barcas se encheram e eles ficaram maravilhados. Lançar as redes para águas mais profundas. O Senhor nos desafia. Às vezes eles fizeram do jeito deles, repito, eram profissionais. Na época de Jesus, a maioria das pessoas viviam da pesca e do campo. Você vai encontrar na Sagrada Escritura várias passagens, quando Jesus quer dar o ensinamento, fala do campo, da ovelha, do mar, do peixe, da terra. Por quê? Porque era o ofício da época, como Jesus era um carpinteiro.
Poderia dizer, olha, você entende de madeira, cuide lá das madeiras e deixe os peixes para nós aqui, que nós... Mas não foi isso que aconteceu. Fazer diferente, fazer do jeito de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e nem sempre, se o nosso jeito de fazer é o jeito dele, beleza, estamos em acordo. Agora, se o meu jeito de fazer é só meu jeito de fazer, aí nós corremos o risco de, como eles trabalharam a noite inteira, veja bem, eram profissionais, eram pescadores, mas mesmo sendo profissionais e pescadores de ofício, eles tinham muito que aprender. A partir do momento em que eles não se fecharam em si, não disseram, olha, você siga o teu caminho, continue ensinando aí o povo, a multidão, e deixa a pesca para nós, porque nós... Não foi isso que eles falaram. Eles acolheram, aceitaram, tiveram humildade, mesmo dizendo, olha, nós já tentamos a noite inteira, inclusive, eles dizem aqui, Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas nós vamos fazer como nos fala. E eis que, assim também, meus irmãos e irmãs, acontece conosco, né? O padre falou nas homilias, que nós precisamos sempre estar nos renovando. A igreja precisa ouvir, precisa escutar. Eu dizia na homilia da manhã e de sábado, que se eu fosse aplicar a metodologia que me ensinaram no seminário, quando eu entrei em 1982, há 43 anos atrás, fosse aplicar, por melhor que fosse, naquela época, hoje talvez estaria aqui o padre e mais 2, 3 pessoas, por misericórdia do padre. É preciso se renovar. A igreja acompanha os sinais, a igreja não paralisa, não se paralisa. A metodologia de 43 anos atrás serviu para aquela época. Hoje, na minha época, nós falávamos em celular, nossa, imagine, eu lembro quando era seminarista, vai chegar um dia em que o padre vai estar celebrando a missa e vai ter a missa vai ser transmitida, a gente achava o fim do mundo, imagina se isso vai acontecer, dava risada, está vendo? E hoje, não existia nem celular, nem internet, nem Facebook, nem Instagram, nem... né? A evangelização era correspondente à época de 43 anos atrás. Imagine há 50 e 100 anos atrás. Por isso que a igreja precisa estar sempre se renovando. Pescadores profissionais, olha, faça desse jeito que vai dar certo. E eles humildemente aceitaram. E eis o que aconteceu. Ficaram surpresos, ficaram admirados, nunca haviam pego tanto peixe, e eles que eram, de repente, um Zé Ninguém aparece, e faz toda a diferença. Então, às vezes, nós precisamos rever também nossos métodos, nossa maneira de ser igreja, de evangelizar. Quando a gente se fecha em si ou na minha verdade, nós nos paralisamos a igreja e também aquela pastoral ou aquele movimento. É preciso estar aberto para o novo. O novo nos desafia, nos desinstala, às vezes nos incomoda, né? É comum os padres, quando chegam às paróquias, né, dizer, aqui foi sempre feito assim. Deus o livre se o padre usar, porque aqui sempre foi. Bom, se sempre foi feito assim, está na hora de fazer assado, cozido e frito também. É preciso mudar. Às vezes pode ser que o sempre foi feito assim não está mais servindo para hoje. É preciso
se renovar. Foi o que aconteceu. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, e aqui todo mundo é pescador, ó. Ninguém aqui é amador, todo mundo é pescador. Sabemos o que estamos fazendo, o que você tem a nos ensinar. Nós já sabemos tudo, não precisamos aprender nada, vai ter cachimbar formiga. Mas não, humildade, em atenção à tua palavra. Lançar as redes para águas mais profundas tem um significado muito, não é só lançar rede, diz respeito a saber ouvir, saber acolher, saber fazer diferente, saber ouvir o outro, respeitar o que o outro tem a me dizer, sair de mim mesmo. Quantas ideias boas que eu como padre, que chegava, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e barababá, e biribibi, taratatá, e tatatá. Aí você chega numa comunidade, às vezes toda aquela teologia que a gente aprendeu, coloca na gaveta, e ouve e vê. E às vezes nem sempre, né? Saber ouvir, a inteligência de aprender com o outro. Quem é humilde faz isso. Agora, quem é arrogante, prepotente e se acha o dono, aí esse só vai para trás e leva para o buraco os outros também. Então, que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria. Não tenhais medo. De hoje em diante, disse, não será mais pescador de peixe, vocês vão pescar almas. E diz o texto finalizando, então eles levaram as barcas para o lado, guardaram suas redes, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que o Senhor então toque o coração de cada um de nós, para que nós sejamos uma igreja que saiba ouvir e fazer do jeito dele, não do nosso jeito. Porque nem sempre o nosso jeito é o jeito dele. Aí dá problema nos outros, né? Dá problema, né? Se o meu jeito de fazer não é o jeito dele, nem da igreja, pior ainda, tem tudo para dar errado. Então que o texto dessa noite nos ensine, né? A ser uma igreja que saiba ouvir, acolher e ousar. E não ter medo do novo e nem do diferente, e nem dos que vêm também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.